Aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar uma explicação aqui sobre microfone, né? Uma coisa básica, só uma introdução. E mais para frente nós vamos dar exemplo, né? Com ele com o som, né? Para falar e tal, falar no microfone para a gente dar exemplo com o som. Hoje é só uma explicação básica. Vamos começar falando aqui do microfone dinâmico, cardioide, supercardioide e hipercardioide. Então, o microfone dinâmico, um exemplo de microfone dinâmico, por exemplo, é o Shure SM58, né, que é mais famoso aí, né, o SM58. Por que dinâmico? Porque ele não é alimentado, né, por nenhuma espécie de energia, nem por pilha, nem por phantom power, por nada. Então ele funciona só, ele é um transdutor, né, e funciona sem alimentação, por isso que é dinâmico. Então, no microfone dinâmico, você tem que cantar perto aqui dele, certo? Você tem que cantar com a boca bem perto aqui no microfone dinâmico para ele pegar. Quanto mais perto você canta, mais grave é o som, né? Aí vai de você trabalhar o ganho na mesa conforme a sua necessidade. Por que chama cardioide? Cardioide porque você consegue falar, ele capta, o cardioide ele capta até um pouquinho de lado aqui, você entendeu? Então você está falando de frente, mas se você chegar de lado aqui, ele fala um pouquinho, ele capta também um pouquinho. Isso é bom para aquele cantor, para aquele vocalista que tem uma movimentação no palco. Porque se porventura ele fizer um movimento do braço, alguma coisa, falar um pouquinho de lado, o microfone ainda vai captar. Só que é interessante que como ele capta bem no eixo aqui, bem no eixo, né? É melhor a captação dele. Então, se de repente você é um cara que se movimenta bastante e tal, de repente se ele sair um pouquinho, se você sair um pouquinho de lado aqui, ele ainda está captando. Então, esse é o cardioide. E ele não pega nada por trás, ele não capta nada na região de trás dele. Isso quer dizer o quê? Que seu retorno pode ficar bem na sua frente, que ele não vai pegar uma realimentação do retorno que está bem na sua frente. Esse é o cardioide. Depois a gente tem o supercardioide, que é, por exemplo, o SM58, o Shure SM58 beta. Ele é supercardioide. O que quer dizer isso? Essa captação dele aqui já é um pouco mais fechada, quer dizer que se você for um pouco mais de lado assim, ele já não capta mais, certo? Mas ele é mais centralizado um pouco o foco dele no centro mesmo, ele fecha um pouco essa frequência de captação dele e ele começa a pegar um pouquinho da alimentação da parte de trás do microfone. Isso quer dizer o quê? Se você tem um Shure Beta, você tem que começar a colocar os seus retornos um pouco de lado. Porque se você colocar bem no fundo aqui do microfone, ele vai captar uma realimentação do retorno. E o beta, por ele ser mais fechadinho a captação dele, ele tem um pouco mais de força, né? Então você vai cantar nele e você vai perceber que você tem um pouquinho mais de ganho, porque ele é mais fechadinho. Por isso que tem a qualidade, né? Esse é o supercardioide. Só que você já não pode se movimentar tanto quanto o cardioide. Se você sair um pouco mais de lado aqui, ele não vai pegar legal. E aí a gente tem os microfones hipercardioide. O hipercardioide ele fecha ainda mais, quer dizer que se você sair de lado aqui, não vai pegar nada. Então é mais para aquele cara que toca, que canta e tal, que está fixo, né? Que ele não vai ficar fazendo movimentos, não vai ficar fazendo performance e tal, que ele vai ficar fixo no lugar. E ele tem mais, por isso que ele é mais focadinho, ele tem mais ganho. Só que ele pega mais realimentação do fundo, bem mais do que o supercardioide. Então esse aqui, para esse quem usa o hipercardioide, o retorno tem que ficar bem de lado mesmo. Tem que ficar aquele retorno de lado. Se você colocar o retorno bem na linha do microfone, ele vai pegar a alimentação do retorno. Só que em compensação ele tem um ganho mais legal, né? Você consegue trabalhar, desde que você fique no eixo dele aqui, você consegue trabalhar mais aqui o seu vocal, né? Você já pode
Desde que você não saia do eixo, você vai perceber que ele tem um pouco mais de ganho do que o supercardioide e um pouco mais de ganho do que o cardioide. Então isso quer dizer o quê? O microfone depende muito do que você vai fazer com ele ao vivo. E por que esses microfones são para captar som ao vivo? Porque eles não pegam, né, a interferência dos outros instrumentos, assim como os outros microfones, por exemplo, né? Esses de estúdio, que eles têm eles têm uma captação muito sensível, pega tudo. Esse não, esse é para esses, os dinâmicos, cardioide, supercardioide e hipercardioide, são para você tocar ao vivo, porque ele tem uma faixa de frequência, de captação assim, de um jeito tal que não vai. Se você tem que colar mesmo a boca para falar, para cantar e para fazer. Justamente eles são assim de propósito, que é para não pegar a interferência dos outros instrumentos, para não ter vazamento, né? Para não sair o som dos outros instrumentos, não vai sair no seu microfone. Então a diferença do cardioide, do supercardioide e do hipercardioide basicamente é essa que eu falei. É a captação dele lateral e a realimentação dele por trás, né? Isso vai influenciar no seu jeito de cantar, né? Se você é um cara meio performático e cada hora está num lugar o microfone, é mais aconselhável o cardioide. Agora, se você já é um cara um pouco mais parado, você já pode pegar o supercardioide, que ele é mais fechadinho. Agora, se você realmente não se movimenta e canta, geralmente você toca com instrumento e tal, talvez o hipercardioide seja uma boa dica para você aproveitar mais o microfone, já que você não precisa fazer tanta movimentação. Então essa é uma primeira pincelada aí a respeito de microfones, tá? Da diferença são os dinâmicos. O dinâmico cardioide, supercardioide e hipercardioide, né? E mais para frente nós vamos falar dos outros microfones, né? Do condensador, que já são os microfones que têm alimentação, né? Que já tem que ser alimentado, ou por bateria, por phantom power, por uma fonte, alguma coisa assim. E que já tem uma sensibilidade muito maior, que são microfones, geralmente são usados para estúdio, né? Não dá para usar ao vivo, porque eles vão pegar toda a sobra do som que está no palco e vai realimentar no microfone. Beleza? Então hoje só falamos sobre os dinâmicos, dinâmico cardioide, supercardioide e hipercardioide. Beleza? Então é isso aí. Se gostou do conteúdo aí, considere assinar o canal. Beleza? Então hoje foi uma pincelada básica aí a respeito do microfone. Legal? Forte abraço aí, muito obrigado, até mais.